Ilustres amigos do canal, não vou nem perguntar se você está bem, porque com esses vazamentos de dados que estão acontecendo, se você está bem, já é bom ligar o sinal de alerta. Presta atenção nesse vídeo de hoje, que nós falaremos de novo sobre o mega vazamento de dados. E agora falaremos sobre os vazamentos de dados de Bolsonaro e de ministros do STF. Você achou que ia ficar só em você? Meus amigos, a coisa está piorando. Falaremos também sobre a investigação do Intercept Brasil, no sentido de tentar identificar qual é a base de dados que foi vazada, de quem pertencia o banco de dados, quem é o responsável por esse vazamento. E, por fim, traremos mais alertas para que você se cuide e guarde melhor os seus dados, proteja a sua privacidade. Vininvest, o canal que te ensina a economizar, te traz informações para você decidir melhor sobre o seu investimento. E também, nestes últimos dias, tem trazido informações para que a sua privacidade fique resguardada. Eu te convido já para você clicar aí, inscrever-se no nosso canal e ativar o sino de notificação. Por que eu estou te pedindo isso? Esse já é o terceiro vídeo da série de mega vazamentos. No primeiro vídeo que eu gravei, há aproximadamente 3 ou 4 dias, eu falei então sobre o histórico de vazamentos no Brasil. Sim, isso não começou agora. A partir de novembro de 2020, ou seja, pouco mais de 2 meses, 2 para 3 meses, diversos sites e diversos órgãos públicos, como por exemplo TRF, CGU, STJ, entre outros, foram invadidos. E eu vou deixar então aqui no alto um card para você clicar e entender que esse processo de vazamento não começou agora. Vou colocar também aqui novamente no alto um segundo vídeo para que você assista e entenda um pouco melhor. Esse vídeo eu gravei em menos de 2 dias e tem sido o vídeo mais acessado do canal, no qual eu falo do site que foi criado para que você possa consultar se o seu CPF foi vazado. E eu te aconselho, faça isso logo, porque o meu foi. E de todas as pessoas que eu sugeri consultar, os dados estavam lá, tinham sido vazados mesmo. Assista esses 2 vídeos e depois volte para esse aqui para você conferir o que nós vamos falar no dia de hoje. E já começando, sem enrolação, eu quero te apresentar aqui as matérias que saíram em alguns jornais importantes para que você entenda a gravidade do problema. Dados de Jair Bolsonaro e de ministros do STF estão à venda na internet. É isso mesmo, meus amigos, infelizmente. E aqui não adianta você falar que você gosta ou você não gosta do presidente ou de ministros, mas sim alertar para a gravidade do problema, que não se limitou a eu e a você, meras pessoas desconhecidas, mas a um banco de dados. Os dados do presidente da República, Jair Bolsonaro, e de 11 ministros dos presidentes, de 11 ministros do STF, dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, e de milhões de outros brasileiros, aliás, um adendo, são 223 milhões de CPFs, estão à venda na internet por um valor relativamente baixo perante os danos que podem causar. A empresa de segurança Chirrut, a pedido do Estado de São Paulo, fez uma análise de um catálogo de informações que estão sendo oferecidos pelos hackers, oriundos desse vazamento. Um hacker está oferecendo informações de qualquer pessoa presente no banco de dados em 37 categorias. Básico, simples, completo, e-mail, enfim. Você pode fazer aqui uma seleção de diversos dados. E a matéria continua. A maioria dos dados é referente a 2019, mas há dados de 17, 18 e 20. A categoria fotos de rosto inclui arquivos de 2012 a 2020, meus amigos, 2012. Nem todas as pessoas afetadas têm dados em todas as categorias. Os dados são vendidos em pacotes a partir de $500. Eu falei no vídeo anterior que individualmente eles estavam querendo vender por $1, mas agora os hackers estão vendendo pacotes de dados na internet. Não é só o meu ou o seu dado, é um pacotão. Os criminosos não aceitam pedidos para uma única pessoa, nem vendem os dados de todas as 37 categorias para o mesmo CPF. Olha, tem até limite. Que é isso? O limite são 10 categorias por pessoa física. O site Fui Vazado permite uma pessoa confirmar se ela foi vítima. Volto a dizer, falei desse site no vídeo passado. Assista antes de você acessá-lo. E aqui a matéria continua. Aliás, eu ressalto, todos os vídeos eu coloco os links das matérias para que você possa confirmar na prática a veracidade delas e tentar então se atualizar. O texto continua. Conteúdo do vazamento é assustador. Segundo dados de Marco de Mello, presidente da PSAVE,
O conteúdo do vazamento ao qual ele teve acesso é assustador. Os criminosos que compram esses dados podem assumir a identidade das vítimas, criar dívidas e baixar escrituras em nome delas. Existem vários crimes que podem ser cometidos com essa gama de dados. Crimes que podem ser cometidos com o seu nome, com o meu nome, meus amigos. Além disso, a categoria vínculos promete entregar relações familiares em primeiro e segundo grau. Imagina isso em relação a pessoas importantes do governo, seja ela do estadual, do legislativo, do executivo ou mesmo do judiciário. É a democracia brasileira sendo colocada em xeque. A origem dos dados é desconhecida. Inicialmente acreditava que fosse o Serasa. Aguarde essa informação aí que nós vamos falar dela já já. Vou passar sobre a repercussão desse vazamento de dados numa instituição aqui internacional para que você entenda a gravidade. Renata Meirelles, da Rede Brasil Atual. O mundo está olhando para como o Brasil vai lidar com esse vazamento de dados. Apontado como o mais perigoso incidente da segurança digital no Brasil, mega vazamento que expôs informações sensíveis de todos os brasileiros é prova de fogo para o país. E aqui, meus amigos, ela traz uma informação que é importante. Para a jornalista Renata Meirelles, coordenadora-geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, FNDC, o gigante vazamento de dados de todos os brasileiros coloca uma verdadeira prova de fogo ao governo federal e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Aqui vem trazendo então que o incidente revelado pela DFN-DR Lab, laboratório especializado em segurança digital da startup PerSafe, tornou pública informações de 223 milhões de brasileiros vivos e mortos, porque a população brasileira não é de 223. Além disso, de 40 milhões de CNPJs e 104 milhões de veículos. A empresa de análise de crédito responsável pelo maior banco de dados da América Latina é, aliás, apontada como portadora das informações. Reportagem do El País mostrou que a PaySafe entrou em contato com o hacker que disse ter roubado os dados da base do Serasa. Não sou eu que estou dizendo, meus amigos. A empresa, no entanto, o Serasa, alega que realizou uma investigação e conclui que a fonte de dados não é a fonte de dados. E a matéria continua dizendo que é o maior roubo de informações de dados do país e que isso pode trazer, então, situações indesejadas por muito tempo. E você pode continuar fazendo a leitura, como eu disse, da matéria aí na descrição do vídeo. Agora eu quero trazer aqui a investigação do The Intercept Brasil para verificar, então, se esses dados foram vazados do Serasa ou não. Prometeram proteger sua privacidade. Agora vazaram suas informações. The Intercept Brasil, da Tatiana Dias. Temer e Bolsonaro te obrigam a ceder suas informações para bancos e corretoras de dados. Mesmo que você saia, já está tudo à venda. É verdade, meus amigos. Não tem mais como sair. Você poderia sair antes. Agora já não é possível mais sair. E o que eu quero chamar aqui a sua atenção é para essas partes aqui. No maior vazamento que se tem notícia por aqui, alguém teve acesso a 223 milhões de brasileiros. Elas incluem, além do que eu já mencionei, dados comportamentais das pessoas, classificadas em perfis que vão consumidores indisciplinados, a aposentadoria dos sonhos. Essas categorias são criadas pelo serviço Mosaic, da Serasa Experian, que faz a segmentação do público para fins de marketing. É por isso que se suspeita que tenha sido a empresa a origem do vazamento, ou pelo menos parte dela. E aí o The Intercept Brasil enviou então um questionamento para a Serasa, para que a Serasa explicasse um pouco melhor. E a Serasa inicialmente mandou a mesma nota protocolar para todos os veículos. Conduzimos uma extensa investigação e neste momento nenhum dos dados que analisamos indicam que a Serasa chega à fonte. Muitos dos dados analisados incluem elementos que não temos em nosso sistema. E os dados atribuídos à Serasa não correspondem aos nossos arquivos. Lembrando, essa foi a resposta da Serasa para todos os veículos de mídia. Mas aí o The Intercept insistiu. Ok, a minha pergunta, no entanto, não foi respondida. A base de dados inclui a classificação comportamental do serviço Mosaico. Ela está falando da base de dados que foi vazada. E essa base é oferecida pelo Serasa. Ainda assim, a Serasa nega que tenha sido a fonte. Que outras empresas e serviços, então, têm acesso à base de dados da Serasa? A Serasa comercializa ou cede essa base para terceiros? A Serasa respondeu outra coisa. Afirmou que não há correspondência entre as pastas na web e os campos de seus bancos de dados, e que a base vazada inclui elementos que não estão em seu sistema. Mais tarde, enviou uma terceira nota,
afirmando que o vazamento ter tido como fonte a Serasa é infundada. A minha pergunta foi sobre quem teve acesso às informações do Mosaico. Não foi respondida. Ou seja, o Serasa se esquivou da informação que outras empresas ou serviços têm acesso à base de dados do Serasa, já que o Serasa disse que não é ele a fonte. A Serasa comercializa ou cede para terceiros? E aqui vem trazendo um pouco do histórico do problema que aconteceu. Eu quero ler só essa parte. Mas provavelmente não sabe que ela conhece muito mais segredos sobre você que vão além dos boletos atrasados. Com diferentes bases de dados de diferentes fontes cruzadas, a Serasa consegue fazer análise de crédito, de perfis de consumidor e traçar estratégias para expandir os negócios. No final de 2020, a empresa foi investigada por colocar à venda um mail com dados de 150 milhões de brasileiros. Meus amigos, a matéria está aqui. Basta você acessar essa matéria, clicar nesse link que você vai abrir a matéria. Cada pessoa custava R$1 na lista, 0,98 centavos, que poderia ser personalizada com dados como localização, perfil financeiro, poder aquisitivo e classe social. Ou seja, a Serasa já passou por um tipo desse de acusação no final do ano passado. E aí a matéria continua falando sobre o histórico do cadastro positivo e os riscos que nós temos nesse cadastro positivo. Eu vou ler só a parte final. Com a aprovação do cadastro positivo, o governo também deu sinal verde para os birôs de créditos engordarem suas bases com todos os brasileiros. Em um decreto de julho de 2019, Bolsonaro criou as regras para a atuação das empresas responsáveis por coletar e assinar os dados para criar cadastro positivo, patrimônio líquido de 100 milhões e avisar as autoridades em caso de vazamento. São 2 delas. 4 da Data Brokers se qualificaram para oferecer os bancos de dados, Serasa, SPC, Boa Vista e COD. Uma empresa criada pelas 5 principais bancos só para isso. E aí continua a matéria, que vem então levantando seríssimas suspeitas, eu não diria nem séria, mas seríssimas suspeitas com relação à Serasa. Apesar da lei do cadastro positivo ser rígida sobre que tipo de informação pode ser vendida, só o score, ou seja, a nota final, ter um cadastro com todos os brasileiros, que inclui o perfil de consumo, dá a essas empresas um poder imensurável sobre os cidadãos. Meus amigos, uma base dessa é muito valiosa, porque sabe aquelas pessoas que são bons e mal pagadores. Entre outros aspectos. Também tem informações de consumo muito variadas para qualquer departamento de marketing. E tem uma responsabilidade imensa, já que dados como endereço, salário, histórico podem ser devastadores nas mãos dos criminosos. E aí ela chega em 2021. E o que aconteceu? O mega vazamento. Uma dessas bases de dados está à venda para possíveis criminosos. Na época da discussão do cadastro positivo, a possibilidade disso ocorrer foi levantada mais de uma vez. Mas o governo, os bancos e as empresas interessadas garantiram que todo o sistema seria seguro. É o do Intercept Brasil trazendo a informação. Não é, como provou o vazamento classificado por Bruno Bione, diretor da ONG Data Privacy Brasil, como o mais lesivo do Brasil. Não se sabe exatamente de onde partiu o vazamento, mas está claríssimo que veio de alguma empresa que retém enormidade de informações. O tamanho do banco de dados e a natureza dela leva a crer que é um problema mais volumoso que já tivemos no Brasil. Meus amigos, o problema é muito grave e cada dia mais parece que está piorando. Algumas medidas terão que ser tomadas rapidamente. Aqui eu quero trazer para você o final dessa reportagem. É uma reportagem um pouco mais longa, fala inclusive aqui do Ministério Público Federal que está investigando, mas aqui no final, o que fazer depois do estrago? Especialista em segurança da informação e líder da comunidade do projeto Tor, Gustavo Gus, compara o vazamento a Chernobyl. Acho que é um exagero, mas enfim. Os efeitos serão sentidos por muito, muito tempo. Dá para amenizar o dano? Difícil, mas dá. Fique atento. Primeira informação. Fique mais desconfiado. Sua segurança depende disso. Desconfie. Informações que você achava que eram privadas não são mais. Seu CPF, por exemplo. Fique atento com contatos comerciais, mesmo que eles usem dados para confirmar sua suposta idoneidade. Atenção. Cuide das suas senhas, especialmente as que são atreladas ao seu CPF. Procure os sites onde você informou esses dados, porque eles agora podem ser públicos. Troque as suas senhas. Reavalie, então, essas senhas que você tem. Se elas não estavam guardando, por exemplo, o número de CPF ou algo fácil, troque as suas senhas, é o segundo aviso. Coloque a autenticação de 2 fatores em suas contas. Se você lançar isso no Google, você vai descobrir rapidamente como fazer isso no seu WhatsApp. Com isso, mesmo com a sua senha ou CPF, é preciso digitar um código gerado no seu celular para acessar o serviço.
Só isso não garante, mas é uma barreira para evitar ataques. Senha de 2 fatores no WhatsApp. Fique esperto, meu amigo. Por fim, esses cuidados devem ser mantidos por muito tempo. No último vídeo, que eu já falei para vocês, eu coloquei lá também sobre a possibilidade de você também fazer um cadastro em alguma base de dados que possa te proteger. Meus amigos, a situação é grave e espero não ter que gravar mais nenhum vídeo sobre esse tipo de problema, que nós possamos voltar a falar aí sobre o mercado financeiro, sobre como economizar. Mas se você gostou desse vídeo, já dá logo aquele curtir para ajudar o canal. Coloque aí nos comentários o que você vai fazer para se proteger, ou dê uma outra dica aqui para as pessoas que estão no canal, como se proteger. Ajude as pessoas, a ideia do canal é compartilhar conhecimento. Desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o seu tempo com a sua família e que você tome muito cuidado e arranje maneiras para preservar os seus dados, a sua privacidade e o seu CPF. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.